Olá, ouvinte do Radar ZN, seja muito bem-vindo. Entra no nosso canal, se inscreva. Se inscreve também no canal do nosso amigo Arthur, Pod Norte. Hoje nós estamos fazendo uma collab aqui. Temos o prazer de receber nosso amigo Marcelo MM. Gigante. Marcelo é pré-candidato a deputado estadual. É um menino nascido na nossa região aqui. Filho da dona Delmina e do seu Abílio. Eles eram do mercado do português, você deve conhecer, lá na Antenor Navarro. Marcelo, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, tudo bem? Prazer, é uma honra estar aqui, presente com vocês, estar aqui dentro do meu bairro, né? A gente está podendo bater um pouco de papo aqui, mostrar para as pessoas, contar um pouquinho da história do empresário que começou aqui no Jardim Brasil, né? Sem muita expectativa de chegar a lugar nenhum e hoje mostrar até pro pessoal do que eu fui capaz de fazer, acreditando em mim, acreditando em Deus, né? Tendo fé. E hoje proprietário, né, diretor da MM Foods, uma das maiores empresas de pães congelados do Brasil, né? Então é bom poder contar um pouco da história da gente. Obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui. E vamos embora, vamos começar a bater esse papo aí. A gente que agradece. Marcelo, conta então, por favor, a sua história, da onde você veio, como começou, como foi a MM Foods, crescendo ao longo dos anos, conta aí. Na verdade, assim, eu nasci dentro do supermercado. Eu comecei a trabalhar com 7, 8 anos, meu pai e minha mãe não deixava praticamente quase eu brincar, né? Hoje eu entendo o porquê, né? Eu Eles, também nasci assim, brincando de arrumar as mercadorias, brincando de varrer. é mesmo Mas era uma ritmo. brincadeira. Mas você também veio do mesmo ramo, né? Vamos. E comecei a trabalhar muito jovem no mercadinho no Jardim. Não era nem mercado, era uma vendinha, né? Era uma portinha só. Ainda vendia na caderneta, o óleo ainda vendia solto, não era lata nem Café pet. moído na Café hora. moído na hora, macarrão solto, arroz solto. Hoje tudo é pacotinho, tudo é mais prático, né? Tudo é mais fácil. Então eu comecei nisso. E fui subindo de cargo no mercadinho. Eu comecei como pacoteiro, depois eu fui cortar frios, depois até que um dia eu cheguei no caixa e aí fui adquirindo a confiança dos meus pais, até que eu sentei na cadeira, né, para dirigir mesmo. Não só eu digo eu porque eu sou o mais velho, mas o meu irmão veio, o meu irmão Marcos, né, veio me acompanhando. Na época colocamos o nome do mercado de Português Supermercado, porque eu comecei a perguntar para as pessoas, quando você vem aqui, você fala que você está indo aonde? Elas falam, estou indo no Mercadinho do Português. Eu falei, então pronto, vamos colocar o nome de Mercado do Português, né? E aí, Batizado pelo povo. é, e aí a partir dos 18 anos, peguei firme, foi praticamente a idade que meu pai soltou de verdade e falou, agora a condução é sua. E aí pegamos firme eu e meu irmão, compramos o prédio do lado, compramos o prédio do outro, compramos o prédio do fundo, e aquela vendinha, quando eu me conheci por gente, tornou num supermercado, né? Ainda peguei aquela época que os mercadinhos pequenos abriam de domingo, né? E os grandes ficavam fechados, então dia de domingo era o dia que eu mais estourava de vender, praticamente eu garantia a semana, e veio vindo, né, nesse ritmo do mercado. Até que chegou um ponto que a gente cansou de trabalhar de domingo a domingo, né? A gente era até considerado antissocial, porque a gente não conseguia ir em festa, a gente não conseguia ir em casamento, a gente não conseguia ir em lugar nenhum, porque a gente abria o mercado 7 da manhã, fechava 11 horas da noite, no domingo abria às 7 da manhã, fechava 4, 5 horas da tarde, você ia para onde? Então a gente não conseguia quase ir em festa, tudo, né? Então a gente estava meio cansado dessa vida e falou assim, vamos procurar uma coisa melhor. E aí a gente montou, começamos aí, ficamos um ano com 2 negócios, um mercado e uma pequena fábrica de pão congelado. A gente faz o pão. Conta o porquê que você teve a ideia de fazer o pão congelado, que eu achei muito legal. Na verdade, assim, imagina você, o padeiro tem a sua chave da sua loja e quando é 2, 3 horas da manhã, que você está descansando, que você trabalhou o dia inteiro, o padeiro chega e vem fazer o pão para quando você abrir sua loja, você ter o pão fresquinho para atender seus clientes. Então, dava 2, 3 horas da manhã, o sentido da gente já sempre ali, né, que mora em cima do mercado, né, falava, não, o padeiro não veio. Quando a gente ia olhar, ele não veio. Conclusão. Tinha trabalhado o dia inteiro, ainda tinha que ir lá para a maceira bater pão, fazer a massa. Aí já emendava. Então eu cansei de emendar um dia no outro, um dia no outro. Então o dia que ele não via, eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava de madrugada fazendo pão, já abria o mercado e já ia o dia inteiro de novo. Então, por que o meu irmão falou, meu irmão, por que a gente não faz o seguinte? O dia que o padeiro vier, a gente já faz o pão do dia e faz um pouco mais. E coloca dentro de um freezer. Ele para congelar, arrumadinho numa assadeirinha e deixa ele congelando. Congelou, a gente ensaca. O dia que ele faltou, a gente pega, põe ele para crescer e no dia de manhã ele já vai estar descongelado, crescido, nós assa. E Era começamos a fazer isso. congelado antes de colocar a massa para crescer. E isso, acabou de fazer, põe para congelar. Então ele acabou de fazer, de vez de esperar crescer para depois assar, não. Você, do jeito que você acabou de tirar
da máquina, né? Do pãozinho congelado, você já colocava ele para congelar. Congelava em freezer. Esse freezer que a gente tem em supermercado, aqueles que é Aham, duas sei. portas, né? E aí a gente, ó, já que você tá aqui, já faz logo mais 2, 3 massas aí. Aí toda vez ele fazia. Então o dia que ele faltava, de vez eu ir pra maceira, ter que bater, ter que fazer o pão e tudo, o que que a gente fazia? Só acordava um pouco mais Só cedo. acordava um pouco mais cedo, montava ele. Então, e aí a gente gostou dessa ideia. E alguns mercados da região próximos que a gente tinha amizade, acabava ligando pra gente falando, ô, você tem daquele pão a mais aí congelado? Tenho. E aí eu comecei a atender os mercadinhos em volta de os concorrentes, meus concorrentes, mas eram amigos, né? E eu falei, irmão, olha, todo mundo precisa. Por que a gente não parte para isso? E aí a gente começou a fazer mais, mais, mais. Aí a gente montou num salão uma pequena fábrica de pão congelado. E começou a dar certo. Aí a gente ficou 1 ano com os dois negócios, o mercado e a fábrica de pão. Eu ficava no mercado, meu irmão na fábrica de pão. Foi mais 1 ano que a gente se dedicou muito. Porque já juntos era muito trabalho, imagina depois separados, cada um tocando um negócio. Aí passado 1 ano eu virei pro meu irmão e falei, irmão, e aí? É um bom negócio? Não é? O que que a gente faz? Ele falou, não, acho que dá certo. Vambora. Aí vendi o mercado, É por isso que é, MM Foods, Marcelo e Marcelo e Marcos. Marcos. E foods é alimentos em inglês, né? Foi difícil na época criar esse nome, a gente pensa em 1000 nomes, mas tudo que é novo, um novo nome, você não está acostumado a falar. Então tudo aquilo que você cria parece algo que, meu, Não que é certo, né? não é certo. Só que depois hoje parece que é uma coisa tão natural e que já existe há milhões de anos, né? Quando você fala, qual é o nome dessa empresa? MM Foods, normal. A gente até achou que quando a gente criou esse nome, o pessoal ia ficar tirando barato da gente, falando que eram os bonequinhos daquele doce, né? O MM, Ah, né? é. O MM. Mas deu certo, tudo aí a gente montou essa pequena fábrica e foi. Foi indo mais clientes, mais clientes, mais clientes. E hoje a gente começou aqui na Zona Norte, Jardim Brasil, ali na Ramis Galvão, né? E hoje a gente tem a da Ramis Galvão, a gente tem uma em Mairiporã, temos outra em Bragança e temos uma outra em Contagem, Minas Gerais. Tudo ali beirando a Como Fernão chama Dias. aquela pracinha da Basílio? Ali vocês tiveram alguma coisa ou não? Não, não, Não? ali não. Ali era um amigo nosso também que fazia a Tá. mesma coisa que a gente, né? E ele até ajudou a gente bastante, porque todo o começo foi muito difícil. Porque o pão parece um negócio fácil. Ah, pega uma farinha de trigo, bate com água, fermenta e sai o pão. Não, não é assim. É muito mais complexo do que se imagina. Se você fizer tão simples assim, quando ele crescer, você passar o estilete nele, né, para abrir aquela pestana, muitas vezes você passa, ele murcha e não sobe mais e você não consegue tirar o Acabou, pão. perdeu o Então pão. é bem difícil, parece uma coisa bem prática e fácil, né? Mas não é tão simples não. O pão tem vários detalhes, ainda mais quando você põe ele no processo de congelamento. Que quando você congela, se você não tomar cuidado, você não trabalhar com a mercadoria certa, você mata o fermento, né? O fermento é algo vivo, né? Que conforme o pão descongela, ele começa a agir. Se você não usar o fermento certo, na hora que você congela, você mata o fermento. Aí quando você pôr para descongelar, o pão nem vai se mexer, não vai crescer. Então a gente apanhou bastante. Como eu costumo dizer, joguei muito daquelas caçambas, sabe aquelas caçambas de entulho? Eu joguei muita caçamba de entulho cheio de massa. Foi bem sofrido também, mas aquilo, né? Eu acho que sem batalha não há vitória, né? Tem que lutar. Quantos pães você produz hoje assim, mensal? Mensal. Olha, eu sei uma média de, acho que é 60, né? Preciso até confirmar isso aí. A última média que eu fiz estava beirando 60 milhões de pães. Caramba. Só o francês, tá? Só que aí eu tenho o mini, eu tenho mini pão, eu tenho pão integral, eu tenho pão de leite, eu tenho pão de hambúrguer, eu tenho pão de batata, eu tenho pão de milho, pão de coco, faço baguete congelada, croissant congelada. Hoje, por exemplo, tem uma massa de pizza, de esfirra. Hoje, por exemplo, algumas redes, né? Eu ia citar o nome, mas acho melhor não, porque se eu lembro de uma, não lembro de outra, pode alguém ficar chateado. Mas tem grandes redes hoje que praticamente 100% daquilo que você vê na vitrine de padaria dele é tudo meu. Eles não fabricam nada na loja. É tudo congelado. Que legal, cara. Entendeu? E aí, por que que é bom isso pro... Eu saio daqui para ir comprar pão seu lá em Caraguá. Ai, tá vendo? Longe, hein? Longe, hein? Já sabia disso. Eu vou trazer pra você aqui, vai, pra você não ter gastado tanto de melhor, né? gasolina, né? E hoje, por que que é melhor, né? Falar assim, mas por quê? Qual a vantagem de trabalhar com pão congelado? Quando você fabrica o pão, você tem que ter um espaço dentro da loja para armazenar a farinha. Você tem que ter um espaço para ter a padaria, que você vai ter que ter maceira, cilindro, você vai ter que ter todos os equipamentos, né, para a fabricação do pão. Todo esse espaço você pode transformar o quê? Em área de venda. Área de venda é mais lucro para a E loja. a sorte do padeiro também, né? Além de tudo isso, Tem que a sorte de funcionar ter o ainda. padeiro que é a responsa que... Hoje, na atual situação que a gente vive, esse momento, né,
que a gente vive na economia do Brasil, a gente tem bastante dificuldade. Eu tenho enfrentado bastante dificuldade até para achar uma mão de obra não especializada. A especializada está mais difícil ainda. E aí por isso que os mercados hoje buscam muito essa facilidade que eu faço, que é o pão congelado. Porque fora não tem máquina, ou seja, não tem máquina que quebra, não tem máquina para consertar. Acabou. Não tem mão de obra, não precisa correr atrás ou correr o risco igual corria do cara não vir trabalhar, né? Do padeiro não vir trabalhar e eu ter que acordar de madrugada. E o espaço físico na loja, né? E padronização. Porque hoje uma rede de lojas, é tanto uma loja quanto a outra, quando abre, praticamente você consegue ter as vitrines todas iguais, com os mesmos produtos, com a mesma cara e tudo, porque você compra tudo da mesma empresa. Porque às vezes você tem um padeiro numa loja, um padeiro noutra, cada lugar sai uma coisa, cada lugar o padeiro faz uma coisa, né? E trabalhando, por exemplo, com a gente, o cara consegue padronizar a loja dele, entendeu? Muito bom. É isso aí. Da onde surgiu essa tua vontade de se colocar à disposição para uma pré-candidatura? A verdade, a história é longa, né? Eu não posso nem dizer que talvez seja um sonho. Eu, quando comecei a trabalhar, me conheci por gente, todo mundo sempre falou, quando olhou para mim, que eu sou uma pessoa muito próspera, que tudo aquilo que eu ponho o dedo dá certo. Então é aquilo, eu tive o mercadinho se tornou um dos que mais vendia na Zona Norte, e eu tinha um monte de concorrente, alguns já até foram embora, até posso falar nome, por exemplo, eu tinha um Tulha, que era do lado da minha loja, e o Tulha na época tinha 20, 30 lojas, e mesmo assim eu sobrevivi. Na época, aquela rede Dia abriu praticamente porta com porta comigo. Na época o pessoal falou, poxa, o Dia é do Carrefour, você vai quebrar. Não, aquilo lá me ensinou a trabalhar. Entendeu? Me tirou da zona de conforto e fez eu aprender a trabalhar, né? Então tudo aquilo que eu fui... Começamos com a fábrica de pão, começamos com uma planta aqui na Zona Norte, hoje estamos com 4 plantas, né? Então, muita prosperidade. Tenho muita fé, sou católico, tenho muita fé, né? E sempre acreditei o quê? Que tudo aquilo que vem pra gente não é só a gente, é Deus. Sim. Então eu sinto que Deus espera o quê? Tem os chamados, mim. Né? Eu sinto que Deus espera o quê de mim? Que eu retribua um pouco de todo aquele sucesso que Ele dá pra mim. Fazendo o quê? Cuidando dos meus irmãos. Porque o que eu costumo falar, uma criança, às vezes ela tá ali numa situação que ela não queria estar, e ele não vai poder descer daqui, às vezes trazer um alimento, trazer uma roupa de frio, trazer alguma coisa. Mas ele capacita os filhos dele que têm o prazer e a vontade de estar fazendo aquilo. Então eu já faço ação social praticamente desde os meus 18 anos. Desde que eu assumi o mercado, sempre ajudei o Jardim Brasil, sempre. Era aqui, lá, mas eu não ajudava, você vê, eu estou com um pouco mais de 40 anos, né, para não falar a minha idade. Eu estou com um pouco mais de 40 anos e... sempre ajudei. Então eu não estaria esperando dos meus 18 a mais de 40 anos que eu tenho hoje para dizer assim, o cara está ajudando porque tem intenção de campanha. Não, eu já faço isso há muitos anos. Não só no Jardim Brasil, né? Muitos lugares. Toda, né? Olha, vamos fazer uma festa para as crianças. Você manda 1000 pão? Manda. Olha, eu estou precisando de uma cesta básica. Você manda, precisando de uma cadeira de roda. Eu vou atrás. Então a gente está sempre fazendo. Eu não tenho nem Instagram, onde eu digo assim, eu posso mostrar. Então você vê como nunca foi campanha. Desde os meus 18 anos, eu faço isso e nunca postei nada. Eu nunca preparei nada para isso. Então, hoje eu espero, às vezes, quando essa ideia que me bateu na cabeça, eu vou até explicar por que eu vim buscar isso. Já vou entrar até agora nesse motivo. Quando você faz desde 18 anos, você vai abrir um leque muito grande. Aí você pega um lugar aqui que você ajuda, você pega outro lugar ali que você ajuda, você pega um outro pessoal que espera você ali para dar uma força. Então todo mundo está ali, né, olhando você como alguém que vai participar. A maioria das pessoas que eu ajudo, elas não esperam que eu faça sozinha, mas esperam que eu ajude. Então eu arrumei um monte de parceiros. Olha, eu vou fazer uma festa aqui para os idosos. Você me ajuda com os pães? Sim, ajuda. Então você acaba ajudando muito lugar. Meu leque ficou muito grande. Então hoje, o que acabou acontecendo? Eu acabo me tirando muito dinheiro da minha empresa para mim estar fazendo esses trabalhos. E eu falei, gente, onde eu vou parar? Está cada vez a família aumentando mais, aumentando mais. Tudo bem que Deus vem me ajudando a crescer. Sim. Mas vai chegando um ponto que parece que não vai ficando maior. Não tem fim. Então eu falei, onde eu posso buscar ajuda? Onde eu posso colocar, buscar coisas aqui para a Zona Norte, que é onde eu faço a maioria das minhas ações. Nasci, fui criado no Jardim Brasil, minha fábrica continua no Jardim Brasil. Então eu falei, onde eu posso buscar apoio, né? Buscar um apoio para que eu possa não só atender já o que eu atendo, mas o que eu possa abrir meu leque, né? E fazer coisas mesmo que... Às vezes as pessoas pedem coisa para mim, eu falo, gente, eu não tenho condições de fazer isso.
Eu sou empresário, eu posso ajudar de outra maneira. Isso aí, vocês têm que procurar o político da região, procurar Isso. alguém for, né? E às vezes eu sinto que a Norte, ela tem pouca gente para vir te procurar. Ela não tem assim uma gama, principalmente aqui em Jardim Brasil, Vila Maria, Parque do Parque Chaves. do Chaves, Tucuruvi, Vila Guilherme, Jaçanã. Tem poucos, não é assim, nossa, a gente tem centenas É um cachorro com muito dono e passa fome. isso. Então eu falei assim, pô, meu, e eu sou daqui. Então, quer dizer, se eu de repente eu conseguir estar sentado lá dentro, para onde eu vou ter olhos? Para cá, né? Então é um olho a mais que vai tentar apoiar, né? Apoiar toda a nossa região aqui, né? Que aí é onde eu vou buscar força. Então a ideia minha hoje de tentar partir aí como pré-candidato a deputado, deputado estadual, tá? Seria buscar mais apoio, entendeu? Sendo eu sentado lá, buscar apoio para nossa região. Então, você mesmo, você faz um monte de Fora trabalho. recurso, né, cara? Que você como deputado, você vai conseguir mandar emenda Sim. impositiva para a região, para fazer coisa no posto de saúde, né? Para tantas Nos outras bairros, né? coisas aí, né? Sim, sim, é aquilo. A Não vai depender. representação é importantíssima. Com a minha família, eu costumo dizer, minha família ficou grande, é muitos lugares, é muita coisa para fazer. Então, e só que eu não, às vezes eu não consigo atender todo mundo e não consigo fazer com a força que eu gostaria de fazer. Né? Hoje, inclusive, na Páscoa passada, agora eu distribuí 6.000 ovos para as crianças. Foram 6.000 ovos de Páscoa, de 250 gramas. Então, quer dizer, foi bastante coisa. E você passa nas comunidades, você vê que as crianças esperam mesmo. Você vê que muitas crianças, quando vê o coelhinho da Páscoa, se emociona, tudo. Sim. Então, você vê muita a carência ainda, sabe, das coisas, né? E um momento muito bacana que você acaba fazendo o pertencimento daquela criança, no sentido de que ele vê que a mesma coisa que ele ganha, não só aquele que não tem condições, mas aquele que tem condições, ele ganha a mesma coisa, ele vê que eles são iguais. Dá esperança, né? São Sim, iguais, são né? iguais. Isso daí, querendo ou não, é um ensinamento que você está fazendo para a molecada, que vai crescer sabendo que tem que fazer isso também. E para você ter ideia, né? Quando a gente fala assim, tudo que o Marcelo fez foi premeditado, né? Eu vejo pouco pré-candidato ou candidatos que um dia levantaram a bandeira de cuidar de criança. Porque criança, muitas vezes eu cuido de crianças de 7, 6 anos, 5 anos, 12 anos, eles não votam. Mas é independente disso. Na verdade, eu costumo dizer que meu caminho está na mão de Deus. Pode, às vezes eu falo assim, pode parecer que vai dar certo, ou eu posso sentir que não vai dar certo. E às vezes aquilo que eu falo, não, não vai dar certo, Deus quer que dê certo, ele faz dar certo. Então eu costumo dizer que está na mão dele. Se meu foco, se eu gosto de criança, mas criança não volta, não faz mal. Nesses dias mesmo, eu fiz um evento, eu quis tirar um pouco as crianças de casa, porque as crianças hoje ficam muito no celular, eles não correm mais, eles não se sujam mais de terra, que nem a gente se sujou, eles não brincam mais, eles não correm mais. Eu fiz um evento ali no Jardim Guançã, onde eu mandei fazer 2.000 pipas, dei 2.000 latas de linhas sem cerol, sem cortante, sem nada. Eu fui até bem específico, chamei até a atenção bem forte em relação a isso. É para criança. Eu quero que as crianças corram, sintam aquela. Aprende a brincar. Aprende a brincar um pouquinho, sabe? Oi, foi bonito. Você via aquelas crianças tudo correndo, com as pipas na mão, tudo, sabe? Então aquilo ali, na hora que eu vejo, eu me emociono. Porque eu falo, pô, quando eu era moleque, eu afinei vareta de bambu para eu fazer meu pipa porque eu não tinha dinheiro para comprar. Entendeu? Então, hoje eu pude dar isso para as crianças. E as crianças estavam todas doidas. Dei lata de linha, com a linha já enrolada, o pipa já com rabiola, pronto, estirante para o cara só pôr no alto. Da onde que foi que veio essa vontade de você querer ajudar ainda mais a questão das crianças? Lembrar da minha infância. O fato de eu lembrar da minha infância, o que eu passei no Jardim Brasil quando criança. Meu pai, por mais que ele tinha uma vendinha, nossa situação era bem instável e não foi muito tranquila, não. Minha mãe comprou minhas roupas muito em brechó, né? Do Jardim Brasil, comprou muita roupa em brechó, então eu usava roupa de brechó. Coloquei muito prego no meu chinelo havaiana, então eu tinha que passar o chinelo para baixo, quebrava aquela argolinha de baixo. Ali aprendeu a costurar, né? Ali eu colocava, perdi muita unha, minha bicicleta bati muitas vezes em poste porque não tinha freio, entendeu? Corri a rua inteira atrás de um pipa porque não tinha dinheiro para comprar pipa, então tinha que pegar o que eu comecei a dizer, o mandado, entendeu? Então é aquilo, o que eu vivi no Jardim Brasil. Então eu falo, qual que é o futuro da nação? O futuro da nação vem da educação e do que a gente proporcionar para essa nova geração que vai vindo. Né? Então a gente tem que criar algumas oportunidades, algumas coisas, como ele falou, a sensação de pertencimento. Pô, eu me pertenço à Páscoa, eu me pertenço ao Natal, entendeu? Eu não sou excluído, eu tenho direito a isso, entendeu?
Você dá uma segunda chance também para presidiários, né? Conta pra gente também essa história. Mas assim, minha fábrica, no Jardim Brasil, como eu falei, nasci, fui criado aqui, né? No Jardim Brasil, ainda continuo. É aquilo, eu dou uma segunda chance porque se eu não der, pouca gente dá. E às vezes eu sou até um pouco criticado por isso, não entendo o porquê. Porque todo mundo erra, mas todo mundo tem o direito de uma segunda chance. Eu falo para você, eu tenho dezenas ou centenas, até se eu pegar todas as plantas de ex-presidiários, que falaram para Marcelo, eu quero mudar de vida, quero cuidar da minha família, quero criar meu filho. Meu filho nasceu, eu não vi ele nascendo. Então eu quero daqui para frente, quero ter pouco com Deus do que de repente ter muito com o diabo. Então aí eu falo, você quer mesmo? Quero. Vou falar para você, nem todos ficam. Alguém olha e fala, não, Marcelo, vixe, para mim comprar minha moto vai demorar muito, para comprar alguma coisa vai demorar muito, e voltam às vezes para a rua numa oportunidade mais fácil. Mas muitos ficam. Eu digo para você, tirei muita gente que podia de repente estar causando mal na rua, num assalto no farol, numa coisa, e estão trabalhando na empresa. Então hoje eu não olho mais se o cara tem antecedente criminal. Para mim, eu olho no olho e pergunto, tá com vontade de trabalhar mesmo? Quer mudar de vida? Quer seguir o caminho certo? Quer? Então vem embora, vem trabalhar. E coloco, irmão. Entendeu? Então é isso aí. Esse cara que abraça essa oportunidade não esquece nunca. Nunca. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, são os caras mais guerreiros que tem. Não sei se é pelo fato do que já viveram na vida. Quando você põe eles para trabalhar, eles não tem um pingo de preguiça, não tem um pingo de dizer assim, eu não quero fazer. Os caras vêm, é tipo, eu costumo dizer, amarra a faixa do Rambo na cabeça Vai embora. e vai Mas embora. é porque valoriza, né? Valoriza. É porque essa nova geração que tá vindo não tá com a mesma vontade de trabalhar, né? Eu vejo hoje, talvez a nova geração, elas não querem ter muita responsabilidade. Ela quer algo tipo assim, eu vou ali, presto uma hora do meu serviço, ganhei R$ 80, paguei a conta de água, pronto. O resto do dia eu vou ficar de boa em casa, no joguinho, nisso e naquilo, né? No Zap. Tá bem complicado isso, entendeu? Então eu valorizo todo mundo. Todo mundo que quer tentar mudar de vida. Vem cá, eu, Marcelo, criado no Jardim Brasil, tive a oportunidade de ser o que você pode imaginar, talvez do lado, como eu posso chamar assim, do lado errado da vida, do lado que talvez alguns acham que é o lado mais fácil. Pode ser até mais fácil, né, de um lado, mas depois se torna muito mais complexo e mais caro do outro, né? Eu podia ter virado qualquer coisa, desde um ladrão de banco, um assaltante, podia ter virado, na época minha de infância, o Jardim Brasil praticamente todo final de semana, entre sexta, sábado e domingo, aparecia 3, 4 mortos. Entendeu? Era um dos bairros mais violentos. Eu fiz faculdade lá em Guarulhos, na FIG. Quando eu falava aos meus amigos lá da FIG, lá em Guarulhos, que eu fazia, que eu morava no Jardim Brasil, os caras tinham medo de mim, por causa da fama que o Jardim Brasil tinha. Então, quer dizer, e eu me dediquei ao trabalho, me dediquei a Deus. Tive um pai e uma mãe que sempre me educaram. Meu pai vai até hoje na minha fábrica perguntar. E se ele chega no meu escritório e eu não tô lá, ele liga pra mim e fala, você anda por onde? Que legal, cara. Não tem boi. Você pensa Eu sou testemunha disso. Você já acompanhou isso, né? Você pensa em abrir um instituto ou uma ONG voltada para, assim, não para sua fábrica, né, mas pelo esse prazer que você tem, esse propósito? Sim. É uma ideia. Agora, tudo aquilo que eu puder fazer para me dar mais fôlego, mais força, para mim aumentar a gama de cuidar mais ainda das crianças de um jeito até mais concreto, não tão paliativo muitas vezes, né? Porque hoje eu faço um paliativo. Tipo assim, na Páscoa eu tô lá, num evento que vai ter na escola eu ajudo, na creche que tá precisando de fralda, porque muitas vezes as mães deixam a criança na creche e não leva fralda, porque não tem condições de comprar fralda. E a creche às vezes não tem. Então muitas vezes eu levo aqui, mas é meio paliativo. Por isso que às vezes eu falo, estando de repente sentado lá, eu vou ter mais olhos aqui para cuidar disso, né? E aquilo, eu vou cuidar do futuro do país, cuidar do futuro da nação, cuidar das crianças. Então, hoje o meu foco é criança, talvez eu atrelo muito ao que eu vivi e ao que eu passei. E eu sei que se você tiver um bom caminho, um bom princípio e uma boa educação, você pode virar o Marcelo MM. Você pode chegar até um mercadinho, você pode. Agora, se você não tiver. Eu tive muitos amigos que não tiveram o mesmo princípio de vida, de educação que eu. Alguns não estão nem mais aqui junto com a gente. Já se perderam, já foram assassinados, já sofreram com outras consequências, né? Já eu tive uma educação mais complexa, mais ali regrada, tive carinho, principalmente carinho, cara. A gente fala de carinho, mas a parte do carinho, do afeto, transforma a gente, né? Transforma, deixa a gente uma pessoa mais serena, mais humana. Mais humano. E é o que tá faltando, eu sinto que falta muito isso. O pessoal não tá humano. Hoje o pessoal tá, tipo, cada um por si, vamos embora
e vira as costas. Então, por isso que meu foco é cuidar das crianças, né? E pra você ver só, eu passei 2 finais de semana, passei sábado e domingo da Páscoa na rua, e como eu não consegui distribuir todos os ovos, não consegui em todos os lugares, eu peguei o próximo. Então, fora até da Páscoa, o final de semana seguinte, peguei sábado e domingo. Então, praticamente foram... A Páscoa eu passei na rua, né? E o outro também. Então, muita gente olha para mim e fala assim, pô, Marcelo, você já parou para pensar que enquanto você está aqui na rua, distribuindo ovo de Páscoa, o pai daquela criança está no boteco tomando cachaça? Aí eu olhei para ele e falei, e que culpa a criança tem? Nenhuma. A criança não tem culpa. Se eu vou pensar dessa maneira, cara, não se pensa Ninguém assim. faz nada. É. Não tem como pensar. A criança não vota. Eu quero que meu pai seja alcoólatra, Ela não pediu pra trabalhador. Primeiro que ela já não pediu para nascer. E também não escolheu a família. E também não escolheu se o pai queria ser um pai trabalhador, ou um pai alcoólatra, ou um pai que tem alguma dependência, ou qualquer outro tipo de coisa. Ou um pai que não tem condições, que está desempregado. Ou até mesmo a mãe também, né? Ou até mesmo a mãe. A gente fala, quando fala o pai, às vezes é a junção sim, a dos família, dois, né? A família, né? Entendeu? A criança ela não escolhe isso, mas está passando. Então tem que ajudar também. Às vezes eu pego no pé de alguns empresários também, para que eles também tenham foco, tem que ajudar. Pessoal, pega um pedacinho daquilo que Deus proporciona para você, porque nessa vida não é você não. Quem manda é ele. Até mesmo porque, como ela não pediu pra nascer, ela nasce numa família às vezes violenta ou ausente, quem vai ensinar é a rua, né? E às vezes ela acaba caindo no crime ou na violência de outras pessoas, ou ela mesma vira criminosa. Sim. E aí você pensa, pô, a criminalidade tá muito alta, o desemprego tá alto, mas aí você já vê que é uma cultura instalada lá atrás, né? Lá atrás. E aí e ela vai crescendo e continua e acha que é legal o crime, funk, vai ficar desmoralizando também o pessoal do bem que trabalha, morador. Então, eu queria saber a sua opinião sobre os moradores de favela, o que você acha que seria um bom projeto para eles também, o que você faria por eles? A verdade, eu costumo dizer até para os empresários amigos meus que o que eles veem na televisão é só uma água com açúcar perto da pura realidade de quem pisa dentro de muitos lugares, como eu já pisei. A realidade é muito mais dura do que se imagina. O que eu vejo as crianças passando, ou até os adultos dentro da comunidade, é muito mais. É o que eu falo, a televisão, a internet, ela mostra o por cima. Se entrar num dia de chuva dentro de muita comunidade que nem eu já entrei, você olha e fala, gente, como alguém vive aqui dentro. A projeção de vida, é o que eu falo assim, né? Outro dia eu estava até com um amigo meu passando numa comunidade onde os barracos estavam quase caindo pro rio. Era uma ribanceira e os barracos já estavam todos tortos. Aí eu falei, pensa bem um pai de família acordar todo dia debaixo de chuva pingando na cabeça dele, num barraco que a qualquer hora pode cair para dentro do rio, ou seja, o cara não dorme. Qual o prazer do cara viver? Nenhum, entendeu? Então é o que eu falo, a gente tem que dar uma olhadinha nessa realidade, tem que entender, sabe? Alguns, eu não posso dizer que alguns estão lá e outra, o pessoal tem que tirar essa mentalidade que dentro de comunidade, o pessoal olha muito a comunidade como o crime. Comunidade cheio de criminoso, não, esquece. Comunidade tem muito trabalhador, tem muita gente boa. Os não estão lá. Entendeu? Sim, Entendeu? Esquece. A comunidade não é dessa maneira que o pessoal imagina que vai entrar para dentro da comunidade e vai ver tiro para todo. Não. Tem muito morador, tem muita gente. Não tem opção, né? Hã? Que não tem opção para eles. Não tem opção, que não acertaram. Às vezes vieram de outros estados, tentavam vir de São Paulo, não deu certo, outros países. Cara, hoje eu entro em comunidade, a gente tem boliviano morando em comunidade, a gente vê todo tipo de gente. É o que eu falo, você precisa sentar e entender a história. É o que eu falo, tem gente que às vezes deu uma atacada errada na vida e tá ali. Tem gente que muitas vezes está atacando naquela situação porque falhou com alguém no passado. E tem gente que já nasceu lá, né? Que já nasceu lá. Entendeu? E sofre, cara. Sofre, é sofrido. Só que aquilo, o adulto, ele ainda consegue se virar, ele ainda consegue fazer, ele consegue ir pro farol, ele consegue fazer qualquer coisa para pelo menos defender o alimento dele daquele dia. Né? E a criança, irmão? E a criança que muitas vezes vai para a escola com fome e volta da escola com fome. Como que você aprende com a barriga doendo? Muitos casos vai para a escola para se alimentar. Isso mesmo. Então, só que ninguém imagina que a situação é essa, né? O pessoal fala assim, isso, as crianças. Mas o foco mesmo, quem vai pra rua, quem eu vou muito pra rua para entender o que tá acontecendo de verdade, quantos lugares eu saio chorando de ver o rosto das crianças comendo, às vezes ali com fome, e a pessoa que muitas vezes está cozinhando para alimentar aquelas crianças não tem um ovo. A criança está comendo, às vezes, aquela, como que se fala, milharina, aquele negócio de milho, sem nada, sem um ovo, sem uma carne, sem nada.
É tipo assim, só para sentir que tá enchendo a barriga, porque na verdade aquilo como alimento não é nada. Eu gerei um emprego para um menino, né? Ah, E um dia eu falei pro menino, vamos almoçar. Que ele puxou um pouco mais tarde, ele tava indo almoçar, eu e o Sidney, eu falei, vem com a gente. E fomos lá, pedimos um bife pro menino, o menino não sabia cortar, porque ele nunca tinha comido, é. entendeu? Então, assim, a pessoa não tem ideia do que é a realidade nesses locais e como eles vivem, né? Uma vez eu fui numa comunidade aqui na Fernão Dias, uma comunidade na Fernão Dias. Eu mandei fazer vários sonhos na empresa, né? Mandei cortar o sonho, colocar o recheio e jogar aquele açúcar de confeiteiro, como se fosse fazer para vender. Porque não é porque eu vou doar que tem que ser de qualquer jeito. Botei numas caixas que eu fiz 500 sonhos e fui numa comunidade aqui na Fernão Dias. Aí estamos lá distribuindo sonho, daqui a pouco o menino devia ter uns 5 anos, 5, 6 anos. Ele mordeu o sonho assim, meu Deus, que delícia, eu nunca tinha comido isso. Eu olhei aquilo e falei, Jesus, como pode? Não é uma coisa tão incomum de se dar para uma criança de 6, 7 anos. Aí eu perguntei para ele, você nunca tinha comido isso? Não, é a primeira vez que eu comi. Eu falo, vê, quem ia acreditar que uma criança com 7 anos nunca tinha experimentado uma coisa tão comum de se ter no mercado e tudo? Cara, uma criança de 7 anos nunca tinha comido um sonho, cara. A gente faz um projeto todo último sábado do mês, né? Eles já viu fazendo que eu vou de Homem de Ferro, eles me fantasia pras criançadas lá. Eles fecham um céu e aí faz hambúrguer, faz batata frita, fecha brinquedo pra molecada. E aí eu tava com a minha de 5 anos também. Aí ela foi lá comer hambúrguer também, ela brilhou o olho assim, ó. Eu falei, e aí, gostou? Ela, primeira vez que eu como isso aqui, tio, qual que é o nome? Não sabia o nome, disse, qual que é o nome disso aqui? Hambúrguer. Aí você vê, né? Eu faço alguns eventos que nem eu. Tenho um evento que é um dia no zoológico. Então eu faço, a comunidade se junta, pego alguns monitores que também têm esse mesmo prazer que eu tenho de ajudar. Aí eu faço as camisetinhas brancas para as crianças, para marcar as crianças que vão estar todas juntas. Aí eu mando um ônibus, coloco as crianças tudo, levo primeiro um café da manhã, e elas tomam café da manhã lá na comunidade. Então elas comem pão, elas comem doce, elas comem pão doce, tomam café, tomam leite, tomam Danone, aí entra dentro do busão. Aí vamos embora lá pro zoológico. Aí as crianças descem lá no zoológico. Tem crianças que eu falo, 12, 15 anos, que nunca tinha ido no zoológico. Falam, nossa, é a primeira vez que eu tô indo no zoológico. E precisa ver a felicidade delas de poder sair um pouquinho de dentro ali da comunidade, né? E ir para um zoológico. Então é momentos assim que eu falo, só quem tá, só quem faz é inexplicável. Se você perguntar de verdade o que você faz, eu não teria nem palavras para te dizer assim o real mesmo. Primeiro que eu me sinto bem, fico feliz de ver. E lembro muito da minha infância. Então eu falo assim, gente, como eu gostaria que talvez tivessem feito isso por mim, né? Parabéns. Entendeu? Então é aquilo, é bom demais. E é o que eu falo. Será que o meu foco é voto mesmo, é fazer campanha, esse tipo de coisa? Não, porque quem quer voto não cuida de criança. A criança não vota. Você vai procurar algo que... Você vai falar de tema que está no momento, né? Que nem todo mundo faz. Pega um tema do momento, levanta a bandeira do tema daquele momento e tudo. Meu foco é criança. Na verdade, eu faço para Deus ver, né? Porque eu falo assim, ó Deus, estou fazendo, você me ajuda, você me deixa uma pessoa próspera, você não deixa faltar nada para mim, estou cuidando dos meus irmãos aqui. É algo meu, né? Me capacite para poder capacitar os outros, né? É isso aí. Eu costumo dizer, eu também dou palestra, né? Motivacional em escolas, eu dou palestra em vários lugares. E eu falo que as coisas boas vêm para quem faz o bem sem olhar a quem. Meu, faz o bem sem olhar a quem, que as coisas boas vão vir para você. Não tem jeito. Legal. Marcelo, você ajudou a fazer o maior hot dog do mundo, não é? Não, do Brasil. Do Brasil? Foi do Brasil. 64, acho que foi o aniversário de Osasco, né? Todo ano a gente faz lá. E aí, para variar, a gente faz, corta e doa. Só que a gente não faz só para doar os 64 metros. A gente tem uma cozinha, que a prefeitura ajuda a gente lá, e a gente faz mais coisas de 5, 6 mil hot dogs, fora aquele grandão que a gente fez para quebrar o recorde. E distribui para o povo. Aí depois eu também fui no SBT, fui lá, montei um lá de 6 metros só para mostrar, né? Que eu fui naquele show de calouros, né? Da Bravanel, da filha do Silvio Santos, né? E fiz lá um também, da Patrícia. E fiz um lá também que ela achou interessante, né? E fui lá fazer para ela também. Também ficou muito legal lá. E todo ano eu faço. E você vê, para variar a gente faz, mas já com o intuito de doar, nada para vender. Aí a gente busca até alguns parceiros, porque vai muita salsicha, vai muita coisa, pesado, né? Fica pesado. É o que eu falo.
Para certas coisas eu preciso de ajuda, né, cara? Porque só mandorinha só não faz verão. Mas não é difícil você arrumar parceiro quando o parceiro sabe que vai para uma coisa que é para ajudar. É E não é difícil. uma enrolação, né? Sim, O sim, parceiro sabe que sim, você faz, não é de hoje que você está fazendo, então o cara conhece o trabalho, né? sim, Então sim, se torna mais fácil você conseguir o parceiro, né? sim. Mas eu cobro bastante o empresariado que eu conheço para todo mundo se dedicar um pouquinho, né? Todo mundo perder um pouquinho do seu tempo para fazer o bem. Vai no Hospital do Câncer de Criança, vai em algum lugar, vai fazer. Todo lugar está sempre precisando de alguma coisa, um apoio. Não é só dinheiro, não. Às vezes até apoio emocional, sabe? Pega, vai sentir um pouquinho na pele o que que é, tá passando por algumas necessidades, que isso vai fazer bem para você, vai te deixar mais humano, vai fazer melhor. E falando nisso, né? A gente vai ter um aniversário, né? Agora, dia 15 anos. 16 de julho, é chão, né? Qualquer dia Chão. eu vou vir te entrevistar aqui para saber o percurso da sua história A também, hora né? que É você longo, hein? quiser, a gente muda o lado do balcão. É, eu vou para Eu vou aí, pro aí eu outro vou lado. pesquisar você, quero saber de onde surgiu essa ideia, por que surgiu esse nome. Tem um monte de perguntinha para te fazer que eu já estou Bora anotando. já. Então vai ser, mas vamos aproveitar que eu quero te fazer umas perguntas, agora eu vou te entrevistar. Dia 16 de julho, né? Vai ser o aniversário de 15 anos, né? 15 anos. Né? Vai E ser do lá, Jornal ZN. Aonde vai ser? vai ser lá no Sara Soleil, o antigo SBT, onde era gravado o programa do Silvio Santos. Ah, eu acabei de falar Acabou de falar da da Patrícia, Patrícia e vai ser tudo. lá. Pô, o lugar ali é bonito, hein, cara? Vai ser um grande Bonito e evento então, assim, hein? é na Zona Norte, né? Então é no coração da Zona Norte, né? A gente tem esse negócio de investir na nossa região. Sim, mas Não parabéns, dá pra cara. fazer fora daqui, não. Tem que fazer aqui. A gente é raiz daqui, né? Mas você vê, né? A gente parece que tem uma coisa. Acho que isso aí deve ser meio de todo mundo, né? De se pertencer ao território, né? Você vê, eu mesmo, porque eu gosto de fazer, eu tenho um convite para fazer coisa em outros lugares, mas é onde eu gosto de fazer qualquer evento ou qualquer coisa, tem Aqui, que estar no quintal de casa, né? a gente. Você sabe que alguns jornais, a Zona Norte termina em Santana, né? Sim. Pra mim, ela termina ao contrário. Ela começa aqui e termina lá, Ah, né? tá. Pra eles vêm lá e param em Santana. Não, pra mim, eu vou daqui pra lá. Sim. Periferia raiz, É. né? E fiquei muito feliz um dia num evento no Singapura, eu acho que você até tava, Hum. no Singapura do Edu Chaves, e o cara que tava com o microfone falou: tá aqui o único jornal que entra na comunidade para fazer matéria. Tá, então nós dois talvez ficamos, não sei se foi esse mesmo dia. Foi no dia que inaugurou o centro de convivência do Singapura e do Chaves. Você Então devia foi, estar lá. então foi no mesmo dia, aonde, eu não vou citar um nome, né, pra gente falar nome, mas onde uma das as mulheres assim que coordenava tudo ali dentro do Singapura, foi dado o direito de fala para ela, ela foi chamada, né, lá em cima do Palco. palanque, né? E ela chegou e, puta, eu fiquei muito feliz esse dia também, que ela falou assim, olha pessoal, muito obrigado pelo que vocês, agradecendo a todos as autoridades presentes, né? Aí ela chegou e falou na frente de todo mundo, ela falou assim, mas olha, independente do que vocês fizeram aqui, uma pessoa que eu tenho que agradecer, que já vem bem antes de vocês e nunca abandonou a gente. Sempre quando a gente precisa, ele está aqui ajudando a gente. Eu quero agradecer o Marcelo ali, o Marcelo da MM, que está ali, que faz muitos anos que ele sempre apoia a gente e ajuda a gente aqui. Pô, fiquei feliz do reconhecimento, né? Então a gente passou por duas coisas importantes, É, tá porque vendo? tem muitos locais que a gente faz e ninguém reconhece. Então, Dá a impressão de que é obrigação nossa, né? mas quando a gente faz o bem, e a gente não tem nada voltado para nada, que nem você faz o seu trabalho. Eu também faço o meu trabalho. A gente não é voltado para nada, a gente só quer entregar o nosso trabalho, que nem eu quero o quê? Eu quero cuidar das crianças. Então, se ela está na rua, se ela está dentro da comunidade, se ela está perto de qualquer área que seja, não me importa, eu vou cuidar da criança. Então não tem coisa melhor que isso, porque eu também, qualquer lugar do Jardim Brasil, qualquer comunidade, eu consigo entrar. Por quê? Porque meu foco é só um, é ajudar. É ajudar. Só, Não... só o sorriso. Esse ano aqui aconteceu, eu tenho um parceiro que fabrica ovo de Páscoa, né? O Pedro do Chocolates Itália. E eu fiz a propaganda da empresa dele esse ano e não peguei em dinheiro, não. Falei, tudo que você vai me dar é em ovo de Páscoa. Legal. E ele deu os ovos de Páscoa e nós fomos fazer a entrega aqui na praça do Chaves. E foi muito bacana que tava tendo a saída da igreja e a gente dando ovo de Páscoa pra molecada. Aí o menino virou pra mim e falou: ô tio, posso te dar um presente? Eu falei, claro. Ele tirou Jesus, um papelzinho e me deu. Aquilo pra mim marcou. E se você ir ali na minha sala, no meu escritório, tá lá o papelzinho que ele me deu em destaque ali
Pra eu lembrar todo dia que a gente tem que fazer mais. Sim, com certeza. Né? Isso Muito é, bacana isso, cara. isso é muito importante. E também sabe o que é legal? Muitos dos lugares onde eu vou fazer alguma ação, eu encontro alguns parceiros, que nenhum. Às vezes ele fala, talvez eu vejo ele falando às vezes pouco das ações sociais que ele faz, mas já que ele não fala, eu vou falar por ele, que é o Begamini. Muitos dos lugares onde eu Odílio. faço as minhas ações sociais, ele está junto lá, o seu Odílio, fazendo ação social junto comigo. Muito lugar que eu entro para fazer, ele já está fazendo. Parabéns, quero até agradecer ele. Né, O Odílio é diferenciado. Né? ele é diferenciado, entendeu? É uma pessoa que ele não divulga o que ele faz, Não divulga mesmo. mas ajuda todo mundo. É o que eu tô falando. Ele não fala nada, mas já que ele não fala, eu vou falar por ele. Obrigado por muitos lugares onde eu estou. E como eu digo, eu preciso de ajuda, você já está lá ajudando. O que deixa mais fácil para mim, mais leve para mim, que ter um parceiro como você lá. Ele tem uma consideração por você fantástica. É coisa de família, né? Na época que eu tinha mercadinho, ele me ajudou muito, pô. Na época que eu tinha mercadinho lá em cima do Jardim Brasil, Ele, teu pai. ele né? me ajudou, ele ajudou muito meu pai. Meu pai também, ele ia lá, a gente entrava pelo fundo para comprar as mercadorias quando faltava, né, meu? Então, era a mesma coisa eu. Eu, às vezes, saía, eu não tinha condições de comprar um pallet fechado de alguma mercadoria, porque meu mercadinho era pequeno, não conseguia ter preço. Ele passava no caixa, pagava e retirava lá pelo fundo. Ele sempre me ajudou muito. Mas olha o tamanho dele, olha a estrutura dele, entendeu? É o que eu falo. As coisas boas vêm para quem faz o bem sem olhar a quem, né? A estrutura dele só é menor que o coração dele, né? O coração dele é gigante. É gigante. Cara maravilhoso. É isso aí. Né? E é aquilo, vamos embora, vamos cuidar das crianças da gente. Se precisar de algum apoio, qualquer projeto que você tiver, também já fica a minha mão estendida aqui. Se for para fazer o bem de verdade, se for para cuidar das crianças da Se for gente. pra fazer, a gente nem põe a mão, né? Ah, não. Para fazer. Não dá. Meu tempo é muito curto. Eu tenho mais de 1.000 colaboradores para tomar conta. Eu tenho debaixo do meu Nas guarda-chuvas. 4 plantas tem mais de 1.000. Mais de 1.000 colaboradores. Diretos, né? Diretos. Fora os indiretos. Fora os indiretos. Então, quer dizer, meu tempo é bem curto. Né? Então é aquilo, se for para fazer o bem de verdade mesmo, com foco, com realidade, com o coração, agora se for para ir lá só para fazer videozinho, para dizer, olha, eu tô aqui fazendo, eu tô fora. Para mim tem que Você nem fazer de aparece verdade. nas coisas, Não, né? não aparece, é o que eu falo. Se desde os 18 eu já tivesse o Instagram montado, onde eu faço todos os trabalhos sociais e tivesse colocado desde lá até aqui, o Instagram tava bombando. Mas é aquilo, como eu nunca fiz para mostrar, eu fiz porque eu queria fazer de coração, então... Quem tem que ver tá vendo, né? Quem tem que estar sabendo. É o que eu falei, o caminho da gente já está tudo meio escrito e está na mão de Deus. Quem pode até ajudar, logicamente tem a nossa escolha, mas Deus ele vai sempre mostrando para a gente o melhor caminho e vai conduzindo a mente da gente para fazer a escolha certa, desde que você esteja do lado dele, né? E nunca abandone, e sempre acredite. Porque é o que eu falo, muito empresário, voltando agora para o lado empresarial, muito empresário na primeira dificuldade que tem, ele joga a toalha, né? Muito empresário joga a toalha. E eu falo para você, mesmo hoje, do tamanho que a gente está, com 4 empresas, com mais de 1.000 colaboradores e tudo, tem dias que eu olho pro meu irmão, ele olha para mim e fala, meu, cansativo, né? Não dá vontade de parar? Aí ele falou, dá. Mas a gente não vai parar não, vamos embora. Porque é cansativo, é doloroso, é o que eu falo, mão de obra difícil. Se a gente começar a relacionar as dificuldades que o empresário enfrenta, é muito grande. Né? Muitas vezes até porque nós empresários, muita da visão que se tem é que a gente é explorador, a gente é isso, a gente é aquilo, a gente é a mesma coisa. Mas o pessoal não entende que a gente é que faz a máquina girar. A gente é que gera emprego, que paga o salário, que vai no mercadinho, que vai na loja de roupa, que compra a roupa, que faz com que o cara da roupa depois vá no braço, compra de quem costura e faz a máquina girar. Se não é a gente, a máquina não gira e tudo para, né? Ser um empresário, entendeu? E gerar na região, você está gerando riqueza, né? Sim. Além dos empregos que você gera, você está gerando riqueza para outras empresas que também acabam, Sim. né? O teu funcionário compra na região Sim. e assim por diante, né? E eu costumo dizer, né, até para os empresários, que Deus, antes de te dar aquilo que você merece, que você é merecedor, ou seja, para Ele te dar a tua glória, para Ele te dar o seu sucesso, primeiro, Ele vai te tornar merecedor daquilo. E por isso que muitas vezes a gente precisa sofrer primeiro, para depois a gente alcançar aquilo que a gente merece. Porque se a gente tiver de mão beijada, a gente não vai dar o valor necessário e logo vai perder. Então, costumo dizer, ele primeiro vai te quebrar ao meio, é até meio pesado falar assim, né, mas no sentido pejorativo, ele vai te quebrar ao meio, para depois você te entregar aquilo que de verdade você merece ter. Muito bom. Bom? Marcelo,
Estamos chegando ao final. Já? Tem mais alguma perguntinha? Não, eu tô aqui uma aula, tô só ouvindo aqui. Tá só ouvindo. Como é que está a receptividade da região com essa tua pré-candidatura? O que você está sentindo? O que você escuta do povo? Pô, quando eu chego nos lugares, as crianças já me chamam tudo pelo nome. Então a receptividade das crianças tá boa. Não, mas é legal porque na época que eu tinha mercadinho, muito cliente. Aí o pessoal fala, filho, você tá pensando em vir mesmo? Se você vier lá em casa, já tem 4 votos meu. Porque eu te conheço, ó, desde lá de trás eu sei o que você faz por todo mundo. E isso vai se espalhando aos poucos, né? Isso vai pegando um foco aos poucos. Que hoje não pode nem divulgar ainda, mas no momento oportuno vai ser. Sim, eu não Vai falo para estourar. ninguém. Algumas pessoas acham, né? Mas é aquilo, é uma pré-candidatura. Eu estou naquela fase de conhecimento, de entender e tudo, né? Do que é o que eu pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, eu estou analisando tudo, entendendo tudo. Mas é aquilo, o bom é ter o conhecimento. Como eu falo, eu entro em qualquer lugar do Jardim Brasil. Então, a maioria dos lugares que eu vou, de repente, um dia sentar e falar, pessoal, eu sou daqui, eu estou tentando vir para cuidar daqui, porque se eu sou daqui e eu estiver lá dentro, eu não vou cuidar de outro lugar, eu vou cuidar daqui. Então, se vocês puderem olhar para mim, entender um pouquinho da minha história, acompanhar quem fui eu no Jardim Brasil, onde eu nasci, como eu cheguei onde eu estou e o que eu fiz, nunca virei as costas para o bairro, nunca virei as costas para a comunidade, independente de hoje ser empresário, ter empresa, estou por aqui, moro por aqui, não virei as costas, continuo a mesma pessoa. Algumas pessoas até olham para mim e falam, pô, Marcelo, você é dono da MM, você tinha que ser mais. Eu falei, meu, hoje eu sou dono da MM, eu não posso ser dono de nada. O mundo é uma roda gigante, né? Então, a receptividade tem sido muito boa, muito boa. Você sempre foi um cara muito pé no chão, Sim. andando de carro popular. O cara fica pensando que o Marcelo vai chegar de Porsche, nave, É. aí vê o Marcelo chegar com um carrinho popular, né, meu? E tá tudo certo. Na verdade, o que faz a gente é aquilo que a gente carrega dentro do coração. Sim. Tem gente que chega com uma Porsche, chega com. Só de roupa o cara tá vestido com mais de 100 mil reais e o coração do cara é um coração ruim. Vazio. E o Entendeu? carnezão no porta-luvas. É, na verdade tem os falsos, né? Hoje, por causa de todo mundo querer postar, o pessoal faz muita dívida e faz muita besteira De para status, poder né? ter o status, né? Eu não, eu como nunca liguei muito para isso, eu sou Pra da. não mostrar nada pra ninguém. Eu sou da antiga, né? Eu sou da antiga, então. Até para entrar nessa modernidade eu sofro, viu, meu? Porque o pessoal às vezes faz vídeo. Eu falei, pra que tanto vídeo? Não, para mostrar. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu ainda tô me acostumando com isso. Mas tem que falar, tem que mostrar. Tem que mostrar pra inspirar o pessoal a fazer, né? Entendeu? Eu prefiro que nesses dias, sábado, acho que faz uns 2 finais de semana, fui convidado para estar indo numa igreja. Era um culto só para. É lógico que podia mulher, mas era culto, chamava culto dos homens, né? Onde eles estão levando para dentro da igreja. Igual na católica tem o terço dos homens. Né? Isso, estão levando para dentro da igreja a ideia de lutar, de vencer, de não desistir, que foi a história da minha vida, né? Nada foi fácil. Hoje eu cheguei onde eu cheguei, mas muito sofrimento. E parece, e aquilo, eu cheguei e nem acredito que eu cheguei, tá? A ficha ainda não caiu. A ficha ainda não caiu. Acho que é aquilo, eu não almejava, né? Eu nunca fui doente por dinheiro, eu nunca fui doente por status, eu nunca fui vaidoso para dizer assim, não, eu quero um dia ser isso. Não, eu falei, eu quero cuidar da minha família, quero poder comer bem, beber bem, dormir bem e ficar em paz. Hoje, na idade que eu tô, o que eu quero é paz. Passear, você vai fazer ação social. O pessoal fala isso mesmo. O dia que você pode descansar, você não descansa. Tô nessa pegada também. A mulher deve falar isso. Né? Fala assim, meu, você passa o dia na rua. Não é fácil, não. É uma menina, por Uma enquanto. menina, né? Boa. Show de bola, Marcelão. Tá bom? Eu quero que você. Tem mais alguma? Não, eu ia falar pra ele dar uma despedida pro pessoal, Isso. uma Quero frase, só um ir recado. pra câmera ali. Divulga, né? Já deve ter a tua rede social ou ainda não? Não, Ainda não tenho. Nem pra você ver. Não tenho rede Nem ainda social. tem, é Não, foda. não tenho. Divulga aí teu contato ou e-mail, como que a pessoa acha você. Olha, hoje, se a pessoa quer conhecer um pouco da minha história, a gente tem o Instagram da empresa, né? Que é o mmfoods.oficial. Né? Dali você pode acompanhar todo o trabalho, as feiras que eu faço para divulgar o nome da empresa, porque eu não falei aqui, mas acredito muito em marketing. Marketing é um bem que você investe e você não vê o bem, né? Você não pega, não é palpável. Só que sem ele, nenhuma empresa tem sucesso. A MM Foods cresceu depois que eu vi o marketing como a chave do sucesso. Então, eu investi pesado em marketing. E quando eu investi em pesado em marketing, o nome da minha empresa deu um boom. Hoje é considerada uma das maiores empresas de pães congelados do Brasil. Então, marketing é importante, invistam em marketing e acreditem em você. E se alguém está me ouvindo e está pensando em parar, desistir, jogar a toalha, não. Tenta mais um pouco, segue firme. Porque muitas vezes eu pensei em jogar a toalha. Então não era nem para mim estar sentado aqui, não era nem mais também para falando como Marcelo MM,
né? Talvez a minha história podia ter morrido lá atrás, no mercadinho, no português supermercado, mas eu acreditei, eu lutei, eu não desisti, eu chorei, eu pedi amparo a Deus, me ajoelhei, rezei, fui para a missa, né? E busquei apoio naquilo que eu acreditava. Então, busquem apoio naquilo que você acredita, mas não desista de você, não desista do seu futuro, não desista da sua empresa, do seu negócio, do seu sonho. Lute. Lute com vontade, porque não é fácil. Até hoje, eu tenho o calos na mão. O pessoal deve imaginar que eu passo no escritório o dia inteiro segurando a caneta, mas não é não. Eu ainda conserto máquinas, eu ainda conserto as coisas dentro da minha empresa. Estou lá todo dia, das 7 da manhã quase até as 11h30 da noite, todo dia lá dentro da minha empresa. Então não é fácil não, então não desiste. E ó, quer conhecer também a parte do Marcelo MM? Também logo logo vai estar no ar aí o Instagram do Marcelo MM, aí eu vou fazer uma junção, vou tentar, né? Vou ver com o pessoal que cuida disso, como eu posso juntar pro pessoal do MM Foods, que é da minha empresa, encaminhar pro Marcelo MM para mim estar podendo mostrar também o que eu faço, né, dentro de comunidade, para as crianças e pro povo, um pedacinho do que aquilo que eu ganho. Distribuo um pouquinho do meu sucesso. Beleza? Tá bom. Deus abençoe, saúde e sucesso a todos. Marcelão, você tem a porta aberta aqui. Sempre. A gente é uma família, né? Pô, Sempre tivemos carinho um sempre. com o outro. De graça. Né? De graça. de graça. De graça. Então, você tem aí, já coloca na tua agenda, quando tiver um número, Pode voltar. volta pra cá pra gente divulgar. Tá? Sim, sim. Aí eu basto com E tá em vocês. casa. Maravilha. Deus abençoe a todos nós. Sucesso. E Ah, eu quero que você faça uma coisa. Procura os empresários de sucesso que você conhece, que começou como a gente, do nada e, sabe, foi buscar o sucesso da empresa, convida eles para trazer aqui para nós contar a história deles. maravilha. Vou convidar. Tá? Também gostaria que você fizesse aqui no ar e deixasse registrado você me convidando, que você não me convidou para ir no aniversário, né? No dia 16 de julho. Você não está convidado, você está intimado. Ah, então agora eu vou. Tá? a sua mesa separada. A sua mesa vai estar lá do lado da minha lá, porque você é um cara que Ah, então tá bom. mora do lado esquerdo aqui. Falei, tem que puxa vida, ele tá falando, não vai me convidar, Não, que você negócio tá, chato, você não tá né? convidado. Convidado é para outro, você é intimado. É Tá bom, então maravilha, agora eu vou. Tá Bora. bom? Beleza, vai ser Vai com a sucesso. família, hein? Vai. Leva tua mãe, adorei conhecer tua Vou mãe. levar a mamãe e papai para tirar eles um pouquinho de casa. bacana é aquela lá. Ela é um amor de pessoa. Muito pra frente. O que eu sou vem dela. Ela me bateu muito para me sair da rua, mas hoje eu entendo o que ela queria. Na nossa época não era essas batidinhas de hoje, né? Não, era chinelo e vassoura. Minha mãe não, era aquela correia de máquina. É. Chegava a subir as. O meu. Filho. Então era o Daí pacote, que a gente né? começa a correr, né? Era vassoura, cinto, ou então. E o Havaiana, né? Cantava. O Havaiana, rapaz. Voador. É. Eu lembro que às vezes eu olhava meu braço e ficava a marca aqui, Havaiana. E já dava até pra ver o número. É foda. Mas normal. Mas isso só engrandeceu. Né? Hoje eu olho pra ela, mãe, obrigado. Obrigado por cada surra. Obrigado por cada pancada. Ela não sabia nem porque tava batendo, mas a gente sabia porque tava apanhando. Eu falo, mas porque você tá me batendo, já vou deixar garantido se Não, precisar. já fica aí. É isso mesmo. Show de bola, Marcelo. Meu Deus abençoe a nós. Bacana, todos. Deus abençoe. Sempre bem-vindo. Sucesso. E você, compartilha esse programa do Marcelo. Vamos fazer chegar pro pessoal da região conhecer quem é o Marcelo MM, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo programa. Até. Até.